Mas eu não estou entendendo, Jesus. Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Lá fora são mais de 5.000 pessoas. Isso que nós temos não daria para alimentar todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus seja convosco, que Deus abençoe o dia de vocês. E hoje iremos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Um milagre maravilhoso da parte de Jesus. Um dos, né? Que aqui ele já vem operando vários e vários milagres. Que o seu dia possa ser abençoado com essa mensagem. Que o seu dia possa ser impactado com essa palavra de Deus viva no teu coração. Eu convido vocês, primeiramente, a se inscrever no canal, a curtir, compartilhar. Cara, isso não gasta nem um minuto do seu tempo. E já que você gosta desse tipo de conteúdo, que você gosta de ouvir a palavra de Deus, se você é impactada com esse tipo de conteúdo, então se inscreve para que você seja a primeira pessoa a receber esse tipo de conteúdo, esse tipo de vídeo, e com isso você fazer com que esse vídeo chegue no coração de mais e mais pessoas, porque tudo vai depender de vocês, porque na medida que vocês curtem, comenta, compartilha e se inscreve, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo está sendo relevante, que muitas pessoas estão gostando. E a partir desse momento, ele começa a levar para mais e mais pessoas. Então eu conto com a ajuda de vocês e vamos para a mensagem, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem para falar nos nossos corações e que vocês possam ser muito, mas muito abençoados nesse dia. Amém? Uma ótima semana para vocês desde já. E o capítulo no qual nós vamos, nos aprofundar, não num capítulo, mas numa mensagem dentro dele, é em João 6. Em João 6, a partir do versículo 5 até o 14. Amém? Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então, Jesus, como todo soberano, como o criador de tudo, aquele que sabe de todas as coisas, ele já sabia o que ia acontecer, ele já sabia o que ele ia fazer, da maravilha ali que ele ia operar. Então, Jesus é maravilhoso, né? Continuando. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Que mensagem maravilhosa, meus irmãos. Aqui Jesus ele já vinha operando alguns milagres, passou por Samaritana, transformou a água em vinho, curou o filho de um oficial naquelas épocas, e aqui a multiplicação dos pães, dos 5 pães, sendo mais específico, e 2 peixes. E é uma mensagem muito poderosa e nós podemos aqui tirar algumas lições. Na mensagem anterior, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, eu já falei um pouco sobre, a gente tratou sobre a Samaritana. Eu vou trazer até um outro vídeo
porque eu não consegui trazer tudo o que eu gostaria dentro de um vídeo só por causa do tempo permitido. Então eu vou fazer outro vídeo. Então ali eu já falei meio que por cima sobre isso. E aqui eu me deparo com esse ensinamento novamente. E eu vejo, né, conforme as leituras na Bíblia, conforme estudo, que esse ensinamento, né, que esse tipo de mensagem está falando fortemente comigo. E eu creio que tem um propósito nisso, certo? Então aqui a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus estava ali, muitas pessoas querendo conhecer Jesus, querendo ouvir, mas quem não queria, meus irmãos, de ouvir aquelas belas palavras, de estar ao redor de Jesus, é algo maravilhoso. Então aquilo ali, aonde o povo ouvia, Jesus está em tal lugar. E aquela multidão de gente, mas multidão mesmo, para ouvir as belas palavras que Jesus tinha para eles. Porque Jesus é maravilhoso o tempo todo. Então, e aqui não foi diferente. Após as pessoas descobrirem onde Jesus estaria, foi uma multidão. A Bíblia vai nos trazer que tinha 5.000 pessoas, ou até mais, naquele local. E as pessoas ficaram ouvindo Jesus, ouvindo Jesus, ouvindo Jesus. E ali se depararam com a necessidade. Por se deparar com aquela multidão que já estava talvez horas ali escutando Jesus, né? Veio a necessidade física de um ser humano mortal, que é a fome, sede. Então ali os discípulos questionaram Jesus, né? Que a multidão estava com fome. E aí foi onde Jesus questionou Felipe, né? Onde compraremos pães para dar para a multidão? Sabendo já o que ele ia operar. Um milagre tão grande que ele iria fazer. E aí Felipe responde, né? 200 denários não daria, né? Para comprar pães para toda essa multidão. E aí chega André, né? Irmão de Simão Pedro, e fala, acha ali alguém, um rapaz, um jovem, que tinha ali 5 pães e 2 peixes, somente, para aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. E aí Jesus fala para os seus discípulos pedirem para aquela multidão se assentarem e esperar, porque o milagre iria acontecer. Né? A Bíblia não vai nos trazer aqui, né? Se os discípulos questionaram, falaram assim, Jesus, mestre, são 5.000 pessoas, tem 5 pães aqui. Mas, pensando, imaginando naquela época, podemos imaginar assim que na cabeça dos discípulos teve um certo questionamento, né? Mas como isso tal? Só que eles já tinham visto alguns milagres que Jesus tinha operado. Então eles acreditaram, né? De um certo modo eles acreditaram e fizeram o que Jesus mandou. Então pediu para a multidão se sentar, tudo certo. Jesus pegou o pão, partiu, pegou o peixe, partiu, colocou nos cestos e pediu para os discípulos distribuir. A hora que os discípulos abriram o cesto, aquele um pedaço se tornou milhares. Então, aquele que depende... Aqui, cara, exclusivamente aqui, nesse tópico, nessa mensagem, aquele que depende do Senhor, por mais que a sua situação seja péssima, por mais que a sua situação seja a mais terrível, a mais que você não vê saída. Não tem como sair da situação. Cara, irmãos, todos aqueles que dependem do Senhor, o Senhor vai operar milagres. Deus vai te proporcionar experiência. Deus vai gerar testemunho através da sua vida. E com esse testemunho você vai edificar muitas e muitas outras vidas. Então aquele que depende do Senhor, exclusivamente do Senhor, pode não viver a melhor vida, ostentando dinheiro, carro, luxo, mas só que você vai ostentar milagre, ostentar testemunho, porque vai ser muitos que vai acontecer na sua vida. E com toda certeza, meus irmãos, o milagre de Jesus, você vê Jesus operando na sua vida, não tem dinheiro que pague, não tem carro, não tem luxo que pague isso, porque o milagre de Jesus acontece em nossas vidas. Eu falo porque eu já, graças a Deus, eu consegui participar de alguns. Deus foi misericordioso com a minha vida. E eu sempre dou esse testemunho, acho que as pessoas já estão até enjoadas, né? Eu não vou falar ele aqui. Só que, cara, é maravilhoso.
É muito maravilhoso isso. Então, aqueles que dependem do Senhor nunca passará fome. Porque por mais que você sinta necessidade aqui na terra, né, de comida e tudo mais no qual precisamos, a comida maior é aquela que vem do céu para nossas vidas, para o nosso coração. E eu tenho certeza que na hora certa Deus vai prover milagre, Deus vai prover sustento, jamais vai deixar a sua família perecer. Então confie no Senhor, meus irmãos. Confie no Senhor. E voltando aqui, e aí ele parte, enche os cestos, os discípulos entregam, e aí acontece o quê? Todas as pessoas, as 5.000 pessoas comeram, e aí Jesus pede, sai recolhendo todos aqueles pedaços que sobraram para não ter desperdício. Mas como assim? Tinha 5 pães e 2 peixes. São 5.000 pessoas. As contas não batem. Só que, se tratando de Jesus, que faz o impossível acontecer, que faz milagres onde nós não conseguimos imaginar que teria solução, sobrou ali 12 cestos cheios. E podendo imaginar, estudando um pouco da cultura daquela época, estudando um pouco a Bíblia e tudo mais, não é cestinhos pequenos, irmãos. São cestos grandes. Grandes, eu acredito que enorme. Então, podemos imaginar que o tamanho da tão gloriosa mão de Deus sobre essa mensagem, sobre esse contexto, sobre essas pessoas. E outra lição também que nós podemos tirar aqui, que foi até falado no vídeo anterior, que Jesus poderia muito bem, nós temos 200 denários, não temos nada, temos 5.000 pessoas, o que vamos fazer? Jesus poderia muito bem colocar as suas mãos no cesto e operar um milagre ali, fazer os 12 cestos, os mais de 12 cestos que tinha, acredito, encher de pães. Só que ele não fez isso. Então aqui nós vemos o tão da importância de nós agradecermos tudo aquilo que nós temos ao nosso redor, que ele já colocou em nossas mãos. Porque Jesus, ele sempre vai fazer, sempre, Jesus vai fazer através de algo que você tenha. Nós começamos aqui a falar, sobre o livro de João e já nos deparamos com essa lição algumas vezes. E na Bíblia tem várias outras mensagens que traz essa lição para nossos corações. Que é o quê? Que é nós agradecermos, ser grato àquilo que nós já temos. Porque Jesus, ele vai fazer através daquilo que ele já te deu. E aqui não é diferente. Tinha 5 pães e 2 peixes. Ele pegou esses 5 pães, 2 peixes, para operar um milagre. Na passagem que ele transformou a água em vinho, tinha lá os vasos. Ele poderia muito bem estender a mão e fazer brotar vinho ali, jorrar vinho. Só que ele não fez isso. O que foi que ele fez? Pediu para as pessoas que ali estavam ir lá e encher todos aqueles vasos de água, para que aí sim ele possa operar o milagre. Na viúva do azeite, numa passagem que logo nós chegaremos nela, mesma coisa. O Eliseu, um grande profeta naquela época, chegou até a viúva. A viúva chegou até Eliseu, desesperada porque o seu esposo ali tinha falecido, ela tinha os filhos, estava com dívidas, não tinha dinheiro, perdeu tudo, apavorada. E o Eliseu faz só uma pergunta para ela: o que você tem em casa? E a serva, na maior simplicidade, olha para Eliseu: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então, no olhar daquela mulher, uma botija de azeite não era nada. Só que foi através daquela botija de azeite que ela conseguiu encher vários outros vasos. E com aqueles vasos de azeite, a palavra vai nos dizer, vai e vende, paga todas as suas dívidas e vive com o resto. Então, na casa daquela viúva não ia faltar mais azeite.
Voltando para a nossa mensagem, essa lição fala muito, muito forte no nosso coração. E eu falo porque eu passei por isso um certo tempo. Que eu não estava agradecendo as coisas que Deus já tinha dado na minha mão. Hoje eu sou grato a tudo. Tudo. Por mais que pequeno que seja, eu sou grato a Jesus. Eu agradeço a tudo. Se acontece alguma coisinha de ruim, eu agradeço. Se acontece coisa de boa, eu agradeço. E porque a gratidão é um princípio bíblico. Ser grato a Deus é um princípio bíblico. Então é algo maravilhoso, meus irmãos. Então, você que está assistindo, agradeça a Deus, seja mais grato, acorda. Você respirou? Você abriu o olho? Agradeça. Que privilégio maravilhoso que você teve de acordar, de contemplar as belezas do mundo, a beleza de um amanhecer, de um dia extraordinário que está por vir. Então agradeça, seja mais grato, porque só isso já é motivo para você dar graças e graças e graças, cantar louvores a Deus. É algo maravilhoso, meus irmãos. Não consigo nem achar palavras o suficiente para expressar aquilo que eu estou sentindo, para expressar aquilo que eu gostaria de passar para os irmãos. Mas eu espero que os irmãos estejam sendo tocados, estejam sendo ministrados por essa palavra. Amém, meus irmãos? E o último versículo que eu gostaria de estar ministrando no coração de vocês é o último dessa mensagem, o 14. Antes de tudo, gostaria de pedir mais uma vez, meus irmãos, se você pode, se você gosta desse tipo de conteúdo, para você se inscrever aqui no canal, curte, pensa em um familiar, em um amigo que você sentiu no seu coração de mandar para essas pessoas, para amigo, mande, para que essas pessoas também sejam impactadas pela palavra de Deus. Se inscreva, isso não vai levar 15 segundos do seu tempo. Irá me ajudar, irá ajudar várias e várias outras pessoas que irá receber esse tipo de conteúdo também. E desde já, eu agradeço a vocês. Que Deus os abençoe. E o 14 diz assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Aqui nós nos deparamos sobre algo maravilhoso e algo que nós temos que nos atentar. E eu já até preguei sobre isso, que vai falar sobre os 3 tipos de fé. E aqui nós nos deparamos com o terceiro tipo. E qual é esse terceiro tipo? É aquele que para você acreditar, você precisa ver. Você precisa ver o milagre, você precisa ver acontecer. Se você não estiver visto nada, você não vai crer que Jesus ele é filho de Deus, que Jesus ele é aquele que veio nos salvar, que Jesus é aquele que morreu na cruz por nós, que Jesus é aquele mencionado em vários textos no Antigo Testamento. Para mim saber, conhecer que Jesus é Deus, que Jesus é aquele que veio nos salvar, eu preciso ver. Esse é o terceiro tipo de fé. E foi o que o povo, igual a Bíblia vai nos trazer, o povo que estava ali assentado, creram em Jesus depois que presenciou aquele milagre extraordinário e maravilhoso. E nós não devemos ser dessa forma. Temos que crer antes mesmo de ver. Porque a fé é isso, meus irmãos. A fé é você acreditar mesmo que você não esteja vendo nada ao seu redor. Fé é você dar um passo no escuro. E nisso que você dá o passo no escuro, Deus ele vai te dando os degraus. Então nós temos que acreditar sem mesmo ver a possibilidade daquilo ali acontecer. Mesmo sem ter nada ao nosso redor. E nós perguntarmos para nós mesmos: como isso pode acontecer? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. É impossível. Sim, para nós é impossível sim. Mas para Deus tudo é possível. Então é só você crer, entregar a sua vida para Deus, que Ele vai fazer o extraordinário na sua vida. Claro, no tempo certo, no tempo de Deus. Então confia nele, entrega a sua vida para Ele, deposita toda a sua confiança nele e tenha fé de dar o seu primeiro passo, porque é através do seu primeiro passo na fé que o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, que Deus possa abençoar grandemente o dia e a semana de vocês.
uma ótima semana abençoada por Deus, que vocês possam presenciar milagres extraordinários da parte de Deus e uma ótima semana. Oremos então. Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, te damos graça, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida, por mais um acordar, por mais um fôlego da vida, Papai. Por mais essa segunda oportunidade que o Senhor pôde nos dar nesse dia, Papai. Nós estamos aqui para te agradecer, para louvar e glorificar o teu santo nome, Pai. Porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, Papai. Venha nos capacitar, venha nos dar sabedoria, Pai. Venha nos colocar nos seus trilhos, Papai. Que o Senhor possa guiar as nossas vidas, Papai. Que o Espírito Santo possa ir na frente e nós podemos ir atrás, Pai, seguindo os seus passos. Estamos aqui para te obedecer, Pai, que a sua vontade seja feita e não a nossa. Me abençoa, Pai, e abençoa todas essas pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor possa falar fortemente no coração delas, que o Senhor possa operar milagres sobre a vida de cada pessoa e que o Senhor continue nos abençoando e fortalecendo, Papai. Essa é a nossa oração de hoje, esse é o nosso pedido, Pai. E em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Criador, o Rei dos Reis, nós te agradecemos, Pai. Amém.